vultuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Olá, bom dia, queridas ouvintes. Hoje, 30 de janeiro, vamos desfrutar de mais provérbios, palavras de sabedoria. O provérbio de hoje diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Provérbios 6:6. Temos como título: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Uma formiga não tem chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 6, 7 até 11. Esse texto dispensa explicação, verdade. Havia em Tessalônica alguns cristãos que andavam desordenadamente, isto é, não trabalhavam como os demais, mas comiam pão à custa de outrem. Quando o apóstolo Paulo e seus cooperadores pregaram o evangelho a eles, não foram pesados a nenhum deles. Antes, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhavam para sustento próprio. Embora tivessem o direito de receber suprimento, quiseram estabelecer exemplo para que imitassem. Paulo advertiu: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ele soube que havia pessoas que não trabalhavam e se intrometiam na vida alheia. Por isso, exortou que trabalhassem tranquilamente e comessem o seu próprio pão. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 até o 16. Um cristão precisa ser diligente, trabalhar com as próprias mãos para obter o seu sustento e ainda ter com que acudir o necessitado. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Esse texto é do livro Dias Mais Sábios, da editora Árvore da Vida. Bom dia, até amanhã, se Deus quiser. Amém, criançada! Vamos fazer a imersão na sexta-feira! Tudo o que tenho e sou, tudo o que tenho e sou, tudo o que tenho e sou, é para fazer a vontade de Deus, é para fazer a vontade de Deus. De novo. Tudo o que tenho e sou, tudo o que tenho e sou, tudo o que tenho e sou, é para fazer a vontade de Deus, é para fazer a vontade de Deus. Amém! Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. É sexta-feira, sextou, e nós estamos aqui para desfrutar da palavra do Senhor. Dia 30, hein? Penúltimo dia do mês. Olha como passa rápido. Hoje já estamos em Êxodo, capítulo 10. Sem mais delongas, né? Vamos orar para que o Senhor possa dar para nós mais luz,
né? E aí, quantas pragas a gente viu, né? Todas essas pragas aí para manifestar ao poder do Senhor, né? E o povo que nem conhecia o Senhor, um povo que conhecia o Senhor de ouvir falar, né? Eles ficaram 430 anos ali no Egito, e agora chega Moisés e diz: vamos sair para celebrar uma festa ao Senhor. E agora? Se não tivesse essas pragas, talvez eles não quisessem sair dali, né? Então o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe do que nós necessitamos, e o Senhor faz a sua vontade porque é melhor para nós. Então eles ali do poder de Deus, né? Eu sempre me coloco no ambiente, né, que eu estou lendo ali, né? Parece que eu entro dentro do ambiente ali. O povo de Israel já desfrutando da proteção do Senhor, mesmo antes de sair do Egito, né? Porque as pragas aconteciam para os egípcios e não para eles, né? Então, há rã em toda a terra do Egito, menos em Gósen, né? Chove chuva de pedras em toda a terra do Egito, acaba com toda a plantação, mas não morre um animal sequer dos israelitas, não? Então esse povo que ouviu falar do Senhor, agora começa a ver os milagres que esse Senhor pode fazer, né? E desfrutar da sua proteção, do seu amor, do seu cuidado. Muito bom, graças ao Senhor nós podemos desfrutar, né, de toda a Bíblia. Muito bom. Nós valorizamos o que nós temos na nossa mão, a Bíblia. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela palavra de hoje. Hoje nós vamos ver o capítulo 10 de Êxodo. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós possamos experimentar o amor do Senhor, o cuidado do Senhor para conosco. E também nós queremos ser disciplinados pelo Senhor, porque o Senhor investe no seu povo, o Senhor investe naqueles que o Senhor pode usar, naqueles que te amam de todo o seu coração. Nós possamos ser este, Senhor, que seja um vaso útil para ti neste dia, amém? Senhor Jesus, nós possamos celebrar uma festa ao Senhor, aleluia! Vamos ler Êxodo capítulo 10, a partir do versículo 1 até o capítulo 12, versículo 13. Bem curta hoje a nossa leitura. Bora lá? Hoje nós vamos ver a 8ª praga, os gafanhotos. Capítulo 10, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos como zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram seus pais, nem os seus antepassados, desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: até quando este homem será um perigo para nós? Deixa essa gente ir para que adorem o Senhor, o Deus deles? Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e este lhes disse: vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor.
Então Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm más intenções, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a vegetação da terra, tudo que a chuva de pedras não destruiu. Moisés estendeu seu bordão sobre a terra do Egito, o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos, e os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muitos numerosos. Antes destes, nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído. E não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, ou em toda a terra do Egito. Então o Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Agora peço que me perdoe o pecado, ainda esta vez, e que orem ao Senhor seu Deus, para que tire de mim esta praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Nona praga, trevas. Versículo 21. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas sobre a terra do Egito. Durante 3 dias, os egípcios não podiam ver uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Olha só. Então o Faraó chamou Moisés e lhes disse: vão e adorem o Senhor. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado, e as crianças podem ir com vocês. Moisés respondeu: então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocausto que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso os nossos rebanhos irão conosco. Nenhum casco de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecer em sacrifício ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar o Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não quis deixá-los ir. Faraó disse a Moisés: saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Moisés respondeu: como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Capítulo 11. Deus anuncia a 10ª praga, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor: perto da meia-noite
Passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava, que moe a farinha, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: saiam daqui, você e todo o povo que o segue. E depois disto sairei. E enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. Capítulo 12, a instituição da Páscoa, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Termina aqui a nossa leitura de hoje, né? Vai até o versículo 13. E vamos agora às nossas notas principais. Nota 10, versículos de 1 a 2. Este preâmbulo, a praga dos gafanhotos, introduz o tópico das provisões para recordação e registro daquilo que o Senhor fizera por eles. O endurecimento do coração dos egípcios foi a ocasião para sinais que os israelitas deveriam contar às gerações seguintes, de maneira que elas soubessem quem é o Senhor. Tanto os egípcios quanto os hebreus, né, jamais esqueceriam essas pragas, né, e iriam contar para
as próximas gerações, né? E eles reconheciam que Deus é o Senhor. Nota 10, versículo 3 a 7. Esta é a primeira vez que Moisés e Arão comunicam o anúncio da praga e então saem, eles se retiram, mostrando o controle do Senhor sobre os eventos, revelando aos leitores o que acontecerá. Bem, nota 10 a 4 mostra como eram esses gafanhotos, né? Na King James chamado de lacusta. As lacustas são altamente móveis e vorazes. Geralmente voam com o vento a uma velocidade de cerca de 15 a 20 km por hora. Olha só. Os enxames podem viajar de 5 a 130 quilômetros ou mais em um dia. Um gafanhoto ou uma lacusta adulta pode consumir seu próprio peso em alimentos frescos por um dia. Em Joel, capítulo 1, versículo 4, temos um exemplo em que a lacusta devora o gafanhoto. Na versão atualizada Ferreira de Almeida está gafanhoto, mas na King James é chamado de lacustas, que o gafanhoto faz parte de uma espécie de lacusta, de locusta, e devora tudo, né? Devora tudo. Então, tudo que a chuva de pedra não destruiu, agora com os gafanhotos ia ser tudo destruído mesmo. Nota 10:7. Os servos de Faraó acusaram Moisés pelo problema. A segunda pergunta retórica dele chamou a atenção para aquilo que Faraó não sabia, ou seja, reconhecer e responder de maneira apropriada. O termo correto é saber ou conhecer. Os conselheiros estavam convencidos de que mais transtorno ainda viria. Em uma tentativa para evitar a praga das locustas, Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que imediatamente começou a argumentar sobre quem deveria ir, né? Então, já temendo a praga. Então, chama Moisés e Arão de novo, que vamos conversar com ele, né? Então, ele pergunta, quem é que vocês querem levar para o deserto, para celebrar uma festa ao seu Senhor? A lista que Moisés incluía todas as pessoas, tudo quanto elas possuíam, visto que toda a nação pertencia ao Senhor. Então, eles teriam que sair com os bens deles também. A mal diante de vós traduz literalmente com fidelidade o texto bíblico. A palavra traduzida como mal, com L, né? M-A-L, frequentemente se refere a calamidade ou desastre. De modo que pode ser que o faraó se referia ao problema que os israelitas experimentariam se eles continuassem a irritá-lo com a conversa de partir. Vejam bem, vocês vão ter problema comigo. Então, o faraó disse para eles, vejam bem, vocês vão ter problema comigo. E isso está diante de vocês. Você escolhe, você quer ter problema comigo ou não? Né? Ou ele podia estar falando que aquilo que eles pretendiam era ruim. Ué, como é que você quer sair com tudo? Com todos e com tudo que eles têm? E eu, como é que eu fico? Né? O faraó considerava tanto a viagem como o motivo dela, como sem importância. Porém, mais importante, a escolha antecipada chamaria a atenção para que o que estava à frente, exatamente o suficiente, deveria ser preparado para as pessoas que haviam de comer em conjunto. Não é para comer sozinho, não. Se você mora sozinho, convida o vizinho. E se você tem família, come com a sua família. Nota 12, de 8 a 10. A carne era para ser comida imediatamente e o que sobrasse deveria ser queimado, nada restando para usos comuns na manhã seguinte. O fato de precisar ser ela assada
também se ajusta à necessidade de tratamento especial desse animal, cujo sangue nas vigas superiores e nas laterais das portas identificava os moradores da casa. Eles eram pessoas que levavam a sério os mandamentos do Senhor. Então, o anjo iria passar por cima. Esse é o significado da palavra Páscoa, passar por cima daquela casa e não julgar ali, e não morreria o primogênito daquela família. Nota 12, de 11 a 12, as declarações, esta é a Páscoa ao Senhor e eu sou o Senhor, reforçam a verdade de que aquilo que estava acontecendo centrava-se na identidade de Deus e em seus atos de autorrevelação. Versículos 6, capítulo 6, versículo 2 a 8 a 29, você pode conferir. Êxodo 7, 5, 17, etc. Neste caso, ele exercia sua capacidade e direito para executar juízo, como ele próprio tinha dito que faria, mesmo contra todos os deuses do Egito. Então, terminamos aqui as nossas notas. O Senhor, então, passando por cima daquela casa que tinha o sangue nas ombreiras da porta, né? Então, isso tem bastante significado, ter o sangue na verga da porta, laterais das portas e em cima, né? Então, você vai desenhar uma casinha, você faz a porta assim, né? Então, nas laterais, né? E também na verga da porta. Então, que teria que ter sangue, né? E isso mostraria que aquela casa ali já foi julgada. Então, não vai haver julgamento ali, né? Então, isso tipifica o sangue de Jesus Cristo, né? Então, o Senhor Jesus. Amanhã a gente vai ver com mais detalhes a continuação do capítulo 12, tá bom? Fiquem agora com a Marlene, que dá continuação à nossa leitura bíblica de hoje com Salmos, Provérbios e o livro de Mateus, tá bom? Até mais, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser, com mais leitura bíblica. Bom dia, irmã Vera, continuando com a leitura bíblica. E hoje vamos ler Salmos, capítulo 25, versículo do 1 a 10. Provérbios, capítulo 6, versículo 6 até o 11. E o Evangelho de Mateus, capítulo 20. Então, irmãs, vamos iniciar a leitura com Salmos. Hoje, dia 30 de janeiro. 25. Oração por auxílio divino, de Davi. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. Por causa da tua bondade, ó Senhor, bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes da justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Amém? A oração por auxílio divino. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Amém. Agora, Provérbios, capítulo 6. A partir do versículo 6, vamos ler até o 11. Advertência contra a preguiça. Misericórdia.
vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida. No tempo da colheita, junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. É isso aí. Não trabalha. Agora, o Evangelho de Mateus, capítulo 20. A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Versículo 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte, entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse:
Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhe disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-o para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que abra os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Amém. Graças a Deus por mais essa leitura. Hoje, dia 30. Amanhã voltaremos. Vamos dar início ao capítulo 21 de Mateus, que Jesus entra em Jerusalém. Ó Senhor Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Final da nossa era e Deus nos dá a direção. Sair, lutar, ganhar a terra, que grande comissão. Nem sol nem chuva irão nos deter, avançaremos sem nada temer. As portas quase se abalarão, vão tremer. Somos trabalhadores da última hora, servimos ao Rei dos Reis. Com espírito forte, saímos agora. Chegou enfim nossa vez, levando cura, esperança e amor, trazendo vidas ao nosso Senhor. Somos trabalhadores da última hora, quem vai nos intimidar? Não vamos parar. Já foi nos dada, assim arde no coração. Orar, amar, cuidar da igreja, que edificação. Unir.